Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e eu espero que vocês tenham aproveitado o recesso, descansado um pouco, né? Agora nós estamos retornando e nós vamos fazer uma revisão, né? Um aprofundamento de tudo o que foi dado no primeiro semestre, tá? Então, essa semana eu vou dar uma aula de aprofundamento sobre o capítulo 1 e 2, tá? Hoje nós vamos trabalhar com filosofia, questões do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, por favor, prestem atenção, tá? Que é de suma importância. São fatos, né? São questões que sempre caem em prova de Enem e eu peço a vocês que tenham a maior atenção com relação a isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Acompanhem com a apostila, por favor, tá? Capítulo 1, o tema é a consciência do ser humano, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o tema a consciência do ser humano, o subtópico consciência crítica e filosófica. Então vamos acompanhar. A consciência é uma qualidade da mente. Gravem isso, por favor, entendam, porque é uma questão super importante. E o que a consciência abrange? Abrange principalmente a questão da subjetividade, tá? O que é subjetividade, pessoal? É algo que está baseado na sua interpretação individual, na sua interpretação pessoal, tá, pessoal? Então, não esqueçam disso, tá? Podemos compreender que os modos de consciência estabelecem e fazem uma ponte entre o quê? Entre a relação homem e mundo, tá? Então, essas questões são extremamente importantes, tá? O conceito do que é a consciência, a questão da subjetividade, tá? Então, vamos lá. Bom, próximo tópico, tá? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o estado de consciência. A consciência humana guarda alguns estados, né? Algumas condições. Condições de consciência, modos de consciência e focos de consciência, tá? Bom, e a questão da autoconsciência, pessoal, é o elemento fundamental da consciência. Sem a autoconsciência, não há consciência nem reflexão sobre a consciência, né? Então, é o ato de estarmos cientes, né? Eu tenho uma autoconsciência, então eu tenho ali o senso, né? O bom senso do que eu estou fazendo, eu estou localizada no tempo e no espaço, tá? Então eu tenho a autoconsciência, tá bom? A ausência da autoconsciência, a pessoa fica perdida, né? E fica vulnerável, ok? Bom, então dentro desse contexto, nós vamos estar abordando a questão do senso comum, tá? Temos mais de uma definição de senso comum. É a ação do indivíduo ou grupo sem o intuito de vigilância da área central da consciência. É o conjunto de processos ou fatos que atuam na conduta do indivíduo. Essas atividades costumam aflorar em sonhos, em atos involuntários, sejam eles corretos, inteligentes ou falhos e inconsistentes, e nos estados alterados de consciência. O senso comum, pessoal, é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou analisado de maneira metódica, né, de maneira científica, tá? Geralmente é um conhecimento do senso comum que está presente no nosso cotidiano e é passado de geração a geração. É um tipo de conhecimento popular. Ele pode estar certo ou não, né? Então, por exemplo, senso comum, vamos dar um exemplo. Quando vai chover, qual o primeiro sinal que a gente sente no céu, né? Bom, eu costumo perceber os pássaros procurando um refúgio, tá? Eles começam a voar em bandos procurando refúgio. Então, pode crer que daqui a pouco vai chover. É um conhecimento do senso comum? Pessoal. Tem comprovação científica? Não tem. Mas, por que eu afirmo isso? Até por uma questão empírica, porque eu já vi
né? Já vivi outras experiências, né? Em que eu vi os pássaros voando em bandos e logo depois começou a chover. Está certo? Está errado? Não sei. Sei que sempre acontece. Então, é um exemplo de senso comum, pessoal, bem banal mesmo, bem corriqueiro, né? Eles podem estar voando em bando por outras razões, mas coincidentemente depois vem a chuva, tá? Então, às vezes eu até presto atenção nisso antes de sair de casa, ok? Só um exemplo, tá? Bom, voltando aqui à questão do inconsciente, né? O inconsciente é um conjunto de ações inconscientes baseadas em informações do passado e experiências já vividas. O inconsciente também é entendido como uma forma simplificada para não explicar ou negar os estados alterados da consciência. Porém, não podemos afirmar que o inconsciente é a ausência da consciência, e sim um estado de consciência alterado, tá? Bom, exemplo, né? Muitas pessoas, muitos adultos, quando tem uma febre acima de 40 graus, que interessante que criança às vezes aguenta, e adulto corre um risco muito sério, né, de morte. Desculpa, pessoal, tá? Eles podem entrar em delírios, né, ter delírio e começar a falar coisas desconexas, né, e às vezes falar algum segredo ali, tá? Porque ele está inconsciente, ele não tem um controle, né, do que ele está falando. E aí, depois que ele volta à consciência, alguém pode questionar, né? Olha, você falou o nome de alguém, olha, você disse isso. Ah, não, eu estava inconsciente, né? Então, é muito fácil, né? Essa explicação. Estava inconsciente, eu não sabia do que eu estava falando, né? Mas são segredos, são coisas guardadas, tá? É bem interessante, gente, principalmente pessoas que ficam com essa questão da febre, né? Pessoas que, de repente, acontece um acidente, bate com a cabeça, entendeu? Pode acontecer isso, essa questão da inconsciência, a pessoa falar coisas desconexas, né, à primeira vista, mas que para elas são segredos, enfim. A questão da mente é uma questão muito complexa, pessoal. A gente aqui está falando assim de 1 milímetro, né, do que significa a questão da mente, tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Essa questão aqui da apostila, né? Vamos se guiar pela apostila sempre, que é super importante. Nós temos aqui os modos de consciência, né? Nós temos a consciência mítica, que pode significar uma ideia falsa, uma crença já gerada no talento de alguém, ou ainda algo irreal e supersticioso, né? Relacionado ao quê? Ao misticismo, à crença no sobrenatural, tá? E aí o que acontece, pessoal? Dentro de todas essas questões, né? Nós temos aí a questão da antropologia, tá? É a ciência chamada antropologia. É uma ciência que se dedica ao quê? Ao estudo aprofundado do ser humano. Então entra em cena essa ciência, estudando povos, tribos, civilizações, suas tradições e comportamentos. Questões que estão intimamente ligadas à questão da consciência, tá? Como eu já falei em aulas anteriores, né? Essa ciência é muito interessante, porque o antropólogo é um camarada que ele não se baseia só em teoria, tá? Muitas vezes eles fazem uma coisa chamada laboratório. Por exemplo, um antropólogo vai estudar uma tribo lá na Amazônia. Então, o cara ele vai para uma tribo, se ele for aceito dentro daquela tribo, ele vai fazer um laboratório de 1 semana, de 1 mês, até de 1 ano, para poder entender os rituais de vida, os rituais de morte, danças, alimentação, os costumes, os hábitos, né? A questão da coletividade, que não existe individualidade naquela tribo, mas sim a coletividade, né? Tudo pertence a todos, né? Existe uma frase muito interessante que é assim: quando nasce uma criança, a aldeia inteira é responsável pela educação daquela criança, tá? Não só o pai e a mãe, mas a aldeia inteira é responsável por aquela educação. Educação indígena, né, pessoal? É diferente da nossa, tá? Então, voltando à questão da antropologia, o antropólogo ele faz esse laboratório, ele faz essa experiência empírica, tá? Para entender
toda a questão da consciência individual, né? Vamos colocar aí um exemplo da tribo, de um índio, e da coletividade indígena, tá, pessoal? Então é isso. Bom, com relação ao capítulo 1, nós já abordamos algumas questões principais, tá? Questões essenciais, ok? Da consciência. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou recapitular a questão do senso crítico e do racionalismo, né, pessoal? Vamos lá. Bom, com a questão aqui do senso crítico e do racionalismo, vamos recapitular rapidinho, tá? Racionalismo é o quê? É a corrente filosófica que atribui valor somente à razão e ao pensamento lógico, né? Dentro do racionalismo nós temos o quê? O raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica, que tenta extrair conclusões. E o raciocínio considera o quê? O racionalismo também considera a razão como única fonte de conhecimento válido, né? Deixando de lado superstições, misticismo, né? O sobrenatural. E validando o quê? A razão, tá? Então, o racionalismo considera a razão como única fonte de conhecimento válida. Beleza! E aí nós vamos falar agora sobre o quê, pessoal? Sobre senso crítico e racionalismo. Vamos lá. É a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o ser humano aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto, né? Diferentemente do senso comum, onde o indivíduo não analisa, não questiona e nem reflete, simplesmente reproduz um ato ou uma fala seguindo o quê? A manada, o povão, a massa, né? O indivíduo que possui senso crítico reflete sobre aquilo que lhe é imposto, questiona, pensa antes de reproduzir um ato ou uma fala. No sentido filosófico, o senso crítico corresponde ao quê? Ao desenvolvimento de uma consciência reflexiva, baseada no eu, né? Na pessoa, na autocrítica e no mundo, tá, pessoal? Então, o senso crítico, nós podemos ter um alto senso crítico, né? E podemos também criticar e analisar tudo que é imposto, né? Tudo que a sociedade impõe para você, você não pode aceitar. Você tem que questionar. Mas o porquê? Me mostra. Qual livro que você afirma isso? Importante, pessoal, nesse tempo, né? Nessa temporalidade de internet, em que as pessoas são bombardeadas de informação, é importante que vocês entendam o seguinte: saibam diferenciar fato, tá, de conhecimento, fato de opinião, tá, pessoal? Houve uma enquete, uma pesquisa, em que vários alunos do ensino médio, já concluindo, né, o ensino médio, fizeram uma provinha externa e não souberam diferenciar fato, tá, de opinião. Gente, isso é muito sério, tá? Muito sério. Não entrem nessa coisa de estudar tudo pela internet, nem tudo que tá ali é verdadeiro, nem tudo que tá ali tem fundo de verdade, tá? Os livros, sim. Os livros, antes de serem vendidos, eles passam por vários setores: revisão, constatação, documentação. Para um livro chegar numa livraria, ele passa por uma série de processos, tá? Para que tudo que esteja ali escrito esteja certo, fonte verdadeira, tudo bonitinho, tá, pessoal? Então, valorizem o livro, tá? E deixem um pouco a internet de lado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, e aí, falamos sobre essa questão do senso crítico, da autocrítica, né? E agora vamos falar da educação. Como a educação é importante dentro desse contexto do senso crítico, né? Que através da educação, do intelecto, né? Quanto mais eu estudo, mais eu amplio meus horizontes, mais reflito, mais questiono, desenvolvo a capacidade de relacionar os fatos e tirar minhas próprias conclusões, né? Também desenvolvo o quê? O meu papel social, né?
Desenvolvo também a reflexão, a argumentação, a capacidade de dialogar sem partir para a ignorância, né? Para a agressão, e sim sabendo argumentar, né? Isso aí é uma arte e requer muita prática, né? Então, a capacidade de cada ser humano refletir sobre os diversos assuntos está relacionada com a educação que recebeu, né? Existe uma ideologia dominante, logicamente, um conjunto de crenças, valores e opiniões, veiculada na política, na religião, nos meios de comunicação. E também outros grupos, que procuram manipular as pessoas para que não questionem, para que aceite o que lhes for imposto, sem ponderar ou investigar a realidade. Mas se você procura pela educação, se você valoriza a educação, se você é uma pessoa que estuda, né, não que lê, mas que estuda, você vai ser um sujeito que não vai se deixar manipular, correto? Bom, então vamos analisar aqui. A espécie humana não se limita a sobreviver no mundo, ela também procura entendê-lo e modificá-lo, de acordo com as diferentes formas como percebe a realidade. Essa busca, que articula a realidade objetiva, como se apresenta aos sentidos, é a realidade subjetiva, tal qual é percebida pelos indivíduos. Ou seja, pessoal, desculpa aqui, pessoal, vamos lá. Tá? Como eu já falei no começo da aula sobre a subjetividade, né? A mesma situação, existem 10 pessoas ali vivenciando a mesma situação. As 10 pessoas vão sentir a situação de forma diferente, né? Um ou dois vão sentir de forma bem parecida, né? Mas a sensação, aquela interpretação pessoal, vai ser muito diferente de um indivíduo para o outro, tá? Então essa é a questão da subjetividade, né? Que está muito ligada também à questão da sensibilidade, tá? Então, o que acontece? Podemos definir o conhecimento como toda a compreensão e práticas adquiridas, cuja memória e transmissão permitem lidar com as tarefas do dia a dia, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa revisão do capítulo 1 e 2, a gente está falando da questão da consciência, né? Do senso crítico, do raciocínio, da razão, de tudo que é ligado à mente, tá? Sendo que a mente, ela é muito complexa, né? Ela ainda não foi estudada totalmente. Então, isso aqui é uma mínima parte do que a gente está estudando aqui da mente, tá? Tem muito assunto aí pela frente, mas é importante que vocês prestem atenção, estudem a apostila, tá? E aí, voltando aqui ao capítulo 1, numa questão até de ordem, né? Nós vamos falar sobre Hegel, tá? O filósofo George Frederick Hegel, tá? Na página 4 do capítulo 1, vamos voltar um pouquinho. Ele fala sobre a consciência racional, tá, pessoal? Então, ele afirmava, né, porque ele já morreu, que há 3 grandes formas de compreensão do mundo: a religião, a arte e a filosofia, tá? A diferença entre elas estaria no seu modo de consciência. Enquanto a religião apreende o mundo pela fé, a arte o faz pela intuição, pela sensibilidade, e a filosofia pelo conhecimento racional, né? Então, o indivíduo, ele se situa no mundo, né, pela fé, que é a religião, pela arte, que é a sensibilidade, né, segundo a visão de Hegel, e pela filosofia, que é uma questão da razão, tá? Então, o ser humano, ele é constituído de vários elementos, tá? Então, Hegel classificou esses 3 aqui, tá? A religião, a arte e a filosofia, tá, pessoal? Bom, com relação aos principais filósofos racionalistas, né? Nós temos aqui o René Descartes, que ele é considerado o pai, né, da modernidade. É dele a afirmação penso, logo existo, tá? Nós temos também o Baruch Spinoza, né, com a questão do panteísmo. O que significa isso, pessoal? Spinoza dizia o seguinte, que tudo é Deus e Deus é tudo, né? Se baseia em que Deus é tudo ou tudo é Deus. Isso é uma visão do Baruch.
e ele chamava essa visão de panteísmo, tá? Nós temos também, aqui na página 6, o filósofo chamado Gottfried Leibniz, tá? Ele falava o seguinte, né? Ele foi o criador da teoria dos nômadas, unidades primárias do universo. É considerado uma das mentes mais brilhantes da história, tá? Então, esses camaradas, eles eram filósofos racionalistas, tá? E eles trabalhavam com a questão da razão, tanto é que o Descartes é considerado o pai da modernidade, né? Quando Descartes falava penso, logo existo, não é simplesmente o fato de você existir, tá? Você existe a partir do momento que você consegue formular um pensamento racional, coerente, lógico, né? Aí você existe, você está vivendo, né? O indivíduo que não consegue pensar, formular um pensamento lógico, ele fica à margem da sociedade, tá, pessoal? Então, é importante que vocês estudem a apostila, tá? Para vocês se prepararem para as provas, tá, pessoal? Isso é muito importante. Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá bom? Então, eu vou terminando minha aula, tá? Nós fizemos essa breve recapitulação do capítulo 1 e 2, abordando os temas mais importantes, né? Sobre a questão da consciência, a questão do senso comum, o senso crítico, o racionalismo, a razão, o raciocínio, a autocrítica, né? O indivíduo, quanto mais ele estuda, mais capacidade de reflexão ele desenvolve. Então é isso aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, tá? Estudem bastante, valorizem a apostila, valorizem a escola e os professores, tá? E todo o corpo docente, a família, porque a família e a escola é a base, pessoal, tá? Deixem a internet de lado e valorizem os livros também, tá bom? Lembrando que tudo que eu falei aqui também é uma preparação para o Enem, vocês estão no meio do caminho. Daqui a pouquinho vocês estão na terceira série e não deixem tudo para a terceira série, tá, pessoal? Comecem a se preparar desde a primeira série, eu sempre falo isso, tá? Não deixem acumular matéria, porque na terceira série é muita coisa, é formatura, tá? Que é o dia mais importante que eu acho, eu amo o dia da formatura de vocês, tá? É estudar para Enem, para vestibular, então, gente, não deixem acumular, tá? Façam tudo de maneira ordenada, estudem lá Descartes. Descartes ensina a fazer tudo direitinho ali, a se organizar, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.